Olá, turma 512. Bem-vindo a mais uma aula. Essa é a nossa aula 03 de orientações e resolução do caderno de atividades da Prefeitura Municipal de Santana. Na aula de hoje, nós vamos fazer diferente das outras aulas, da aula 1 e da aula 2. Por quê? A aula 1 e a aula 2, boa parte daquelas aulas foram transmitidas online via aula no Zoom, né? Então, alguns alunos participaram daquela resolução. Então, tanto a aula 1 quanto a aula 2, elas foram aulas mais rápidas, tá? Por conta que alguns alunos já haviam tido aquelas informações. Então, foi só para que a gente pudesse já contemplar todas as aulas 1 do bloco 1 de atividades e também o bloco 2, que já foi contemplado. Então, a partir de agora, a aula 3 e a aula 4, elas serão divididas, tá? Para que o tempo de vídeo não fique tão grande quanto das outras aulas. Então, na aula de hoje, nós vamos resolver passo a passo a atividade somente de língua portuguesa e matemática, que era aquele nosso planejamento que eu já havia encaminhado para vocês, né, para os celulares dos pais de vocês via WhatsApp. Então, na aula de hoje, nós vamos apenas fazer as atividades de língua portuguesa 03 e atividade 03 de matemática. As outras disciplinas, elas vão vir em um outro bloco, também continuação dessa aula 03, tá? Que a gente vai trabalhar todas as outras disciplinas ao mesmo tempo. Então, vamos lá. Então, como eu já havia dito, o bloco de atividade 01 já foi contemplado na nossa aula 01. Quem não viu, é só acessar o link que eu já encaminhei no grupo, tá? A aula 02 também, o link já foi encaminhado, basta você buscar e caso você tenha perdido, é só entrar em contato comigo que eu mando o link, tá? Dessas duas aulas. E hoje a gente vai iniciar o bloco de atividade 03, tá? Com língua portuguesa e matemática. E só lembrando, vamos tentar organizar o nosso tempo para que no período da tarde vocês contemplem um período de estudo, né? Essas atividades serão encaminhadas de tarde, para que vocês possam executá-las à tarde, quem não puder faz em outro horário, mas de preferência a gente faz uma parte 01 de manhã, né? Um período, 2 disciplinas num período e deixa as outras para um outro período, para que a gente consiga completar aquele nosso cronograma, para que esta semana a gente já esteja encaminhando este caderno, deixando este caderno lá na escola como previsto, tá? No caso, a nossa previsão era entregar até sexta-feira, então, até o momento, a gente vai permanecer com aquele prazo. Caso haja alguma alteração, a gente encaminha essa informação no grupo. Então, pegue o caderno de vocês, tá? O caderno de atividades da PMS, aquele que seu pai pegou lá na escola, tá? Então, na atividade 03 de língua portuguesa, do seu caderno da PMS, ele traz um poema, tá? Nós já fizemos leituras de texto, já fizemos pesquisas, já lemos uma fábula na atividade 02. Hoje a gente vai fazer a leitura de um poema e vamos fazer também o estudo dele, tá? Então, o poema que nós vamos ler chama-se O Destino da Sementinha. Então, eu vou ler para vocês. A sementinha de salsinha, pelo vento foi levada, caiu no canteiro do sítio e pela terra foi logo acariciada.
Passou-se uma semana e a sementinha foi crescendo. Tornou-se uma sensível plantinha que foi só se desenvolvendo. Verdinha e bem segura, a salsinha vivia feliz. Sua terra não era seca e umedecia a sua raiz. Com um simples toque de dedos, algumas de suas folhas foram tiradas e levadas na cozinha para a carne ser temperada. Este é um poema de Graça Batitucci, tá? E é a partir desta leitura, deste poema, que nós vamos resolver a atividade 03 de língua portuguesa. Então, do lado do seu texto está escrito assim, ó, lembrando, cada uma das linhas do poema se chama verso. Acompanhe comigo a leitura no seu caderno de atividades, tá? Tá aí do lado direito, tá escrito, lembrando, cada uma das linhas do poema a gente chama de verso. Então, se cada linha do meu poema é um verso, então vamos ver quantos versos tem o nosso poema. Então, olha só, eu já coloquei aí, eu enumerei todas as linhas do nosso poema, tá? Então, observe que a estrutura de um poema, ela é muito diferente da fábula que a gente viu na aula passada de língua portuguesa, tá? O poema, ele veio todo centralizado, tá? Não temos o texto só para um lado ou só para o outro, então ele vem no meio. E observe que de 4 em 4 linhas a gente tem um espaço, tá? Então, voltando na primeira informação, cada linha a gente chama de versos. Então, eu já numerei todas as linhas, ou seja, todos os versos. Então, a gente observa que o nosso verso da aula de hoje de língua portuguesa, da atividade 03, ele possui 16 versos, 16. Cada linha a gente chama de verso, então nós temos ao todo 16 versos, tá? Então, a segunda informação que a gente tem aí no seu caderno de atividade é que cada conjunto de versos a gente chama de estrofe. Lembra que eu falei que entre 4 linhas tem um espaço? Você já observou que tem um espaço? Pois é, esse espaço aqui, ó, esses espaços que eu estou marcando, a gente dá para cada um conjunto daqui, ó, nós temos esse conjunto de versos, aí a gente tem mais um outro conjunto aqui, mais um outro conjunto aqui, mais um conjunto aqui embaixo. Cada um desses conjuntos de versos a gente chama de estrofe. A gente chama de estrofe. E aí a gente tem o seguinte, olha só, que nós temos ao todo 4 estrofes. Nós temos a estrofe 1, que compõe o verso 1, 2, 3 e 4. Como a gente tem um outro espaço, a gente tem mais um grupo de versos agrupados, né? A gente tem mais 4 versos agrupados, que é o 5, 6, 7 e 8. Então, eles formam a segunda estrofe. Depois, nós temos a terceira estrofe, quarta estrofe. Então, e aí muda os termos, né? Quando a gente tem um texto parecido com o da fábula da aula passada, a gente chama de parágrafos, né? A gente tem os parágrafos, a gente tem as linhas e os parágrafos. Para um poema, a gente tem os versos e as estrofes. Só mudam os termos, tá? Mas a gente associa os parágrafos às estrofes. É claro que, além disso, um poema ele tem outras características. Então, a gente observa o texto centralizado, os versos, que são cada uma das linhas, e os agrupamentos dos versos, né, que são as estrofes. Então, lembrem sempre dessa informação, que ela vai ser super útil de hoje em diante, tá?
passei demais. Então, retornando. Então, nós temos 16 versos e 4 estrofes no nosso poema da aula de hoje. E aí a gente vem para a primeira atividade, que está logo embaixo dessas informações, que está escrito assim, ó: vamos encontrar as rimas no poema. Então, a gente já tem as palavras aí que a gente vai procurar rima, tá? Então, a primeira palavra é raiz. Raiz rima com o quê? Bom, é bem fácil a gente encontrar as rimas num poema. Basta a gente localizar a palavra que ele está solicitando, e aí a gente, no caso, a primeira é raiz, então a gente localiza a palavra raiz. Olha só, a palavra raiz, deixa eu mudar de cor aqui, ela está bem aqui, ó. Vocês conseguem localizar? Ela está na terceira estrofe, tá? No último verso da terceira estrofe. Como você já sabe o que é uma estrofe agora, porque eu expliquei no slide anterior, então fica fácil, tá? Eu vou falando estrofes e versos. Então, a palavra raiz está na terceira estrofe, o último verso da terceira estrofe. Então, isso significa que essa estrofe aqui, ela que possui a palavra raiz, ela já traz a rima de raiz. Então, como raiz está no último verso dessa estrofe, então provavelmente a palavra que rima com raiz está para cima, né? Está aí por cima. Então, uma das características das rimas é que geralmente as palavras que rimam com outras, elas possuem a mesma terminação ou o mesmo som, tá? Ou elas terminam com as mesmas letras ou com o mesmo som. Então, a gente tem raiz e lá em cima a gente tem a palavra, vocês já identificaram a palavra feliz? Olha só, raiz e feliz terminam com as duas letras parecidas, né? Que é o I e o Z, tá? Então, já até coloquei aqui no nosso slide. Raiz rima com feliz, certo? E a outra palavra que nós temos aqui é levada. Então, levada, vamos procurar a palavra levada no nosso texto. Acompanhe aí com o seu caderno de atividades. A palavra levada, ela está aqui, olha. Conseguiram identificar? Eu estou marcando aí no slide, ó. Levada. A palavra levada, ela está na primeira estrofe, né? Como ela está na primeira estrofe, já é fácil a gente contar os versos. Ela está no segundo verso, que significa segunda linha, tá? Então, ela pertence ao segundo verso da primeira estrofe. Então, a gente tem aqui a palavra levada. Então, a gente precisa buscar agora, nessa mesma estrofe, a palavra que rima com ela, tá? Mas, professora, eu posso pegar uma outra palavra de uma outra estrofe? Pode, desde que as terminações sejam iguais, desde que o som final das palavras também sejam iguais, tá? Para rimar. Nada impede de você pegar uma outra palavra, de repente, que você ache que rima, ache não, né? Que você tenha certeza que rima com levada. Aqui, eu particularmente preferi pegar da própria estrofe. Então, levada, né? Naturalmente, a própria autora já colocou essas palavras que rimam, né? Até uma característica do próprio verso. Então, geralmente, pula-se uma linha, um verso e coloca-se a rima no verso seguinte. Então, levada rima no verso com acariciada. E foi essa a resposta que eu coloquei aqui, tá?
Bom, com base nessas informações que eu já dei para vocês, vocês vão buscar no texto as palavras que rimam com crescendo e tiradas. Então, olha só, vamos localizar a palavra crescendo. Crescendo está aqui, ó. Vou deixar de verdinho para vocês localizarem, para ficar destacado. Crescendo está bem aqui, tá? Está na segunda estrofe. E a palavra tiradas está aqui, ó, na última estrofe, que é a nossa quarta estrofe. Então, você vai fazer a mesma coisa, ou você vai buscar nas mesmas estrofes as palavras que rimam com elas, ou você busca, né, ou você identifica em outras estrofes, desde que termine com as mesmas palavras ou tenha o som parecido, o som final parecido, tá? Então, depois que a gente finaliza essa parte de rimas, a gente vem para o estudo do poema, que são as questões 1, 2, 3, 4 e 5, que estão abaixo do seu poema, O Destino da Sementinha. Então, a primeira questão é: quanto tempo levou para a sementinha crescer? É muito provável que, se você fez igualmente eu fiz, se você começou pelas rimas, é provável que você já tenha esquecido do seu poema. Então, eu sempre aconselho você fazer mais de uma leitura. Então, você lê a pergunta e lê o poema, e vai buscar essas informações lá no poema, tá? Então, olha, quanto tempo levou para a sementinha crescer? E aí você lê novamente o poema. Eu não vou fazer leitura, né, uma a uma, porque senão vai demorar muito tempo. A gente vai ter muito tempo, vai levar muito tempo essa gravação de aula. Então, eu aconselho você a fazer a leitura. Nós vamos resolver apenas algumas dessas atividades. Então, a questão 2 pergunta: como as folhas da salsinha foram tiradas? Então, elas foram tiradas com um simples toque de dedos. Essa informação da questão 2 a gente encontra no último estrofe, que diz assim: com um simples toque de dedos, algumas de suas folhas foram tiradas e levadas na cozinha para a carne ser temperada. Então, essa estrofe, que é a última, ela traz essa informação de que as salsinhas elas foram tiradas com simples toques de dedos. Questão 3. De que forma vivia a salsinha? Essa informação, a resposta da questão 3, a gente encontra na estrofe 3, que diz assim: verdinha e bem segura, a salsinha vivia feliz, sua terra não era seca e umedecia sua raiz. Então, como a salsinha vivia? Ela vivia verdinha, segura e feliz. As outras questões, a questão 4, 5 e a primeira, você consegue tirar facilmente do verso, tá? Aqui do poema. Então, busquem essas respostas e na próxima aula eu vou dar as respostas finais, né, de todas essas questões. Mas eu vou deixar para que vocês terminem em casa aí com cuidado. E caso você tenha dúvida, entre em contato comigo, tá? Mesmo a aula sendo gravada, você tem acesso ao WhatsApp, tá? O meu contato, então você entra em contato comigo, fazendo pergunta, querendo tirar dúvida, para ver se a sua resposta está correta ou não. E com isso a gente finaliza, tá? A atividade 03 de língua portuguesa. Vamos para a atividade agora de matemática. Então, pegue, se você deu uma pausa no vídeo, eu até aconselho para que você faça as anotações. Se você quiser resolver a sua atividade primeira, a atividade de língua portuguesa, resolva. Depois você volta
assistir esse vídeo para que você tenha um aproveitamento melhor da resolução da atividade 03 de matemática, tá? É uma atividade um pouco mais longa, comparada com as outras, mas ela é praticamente uma repetição do que a gente já viu, principalmente de composição e decomposição de números e escrita também. Então, apesar dela parecer longa, mas são atividades repetitivas com o mesmo conhecimento, tá? É para a gente reforçar o que a gente já aprendeu sobre decomposição de números e principalmente sobre o valor posicional de cada número naquele quadro de valor que eu já falei na aula passada. Então, caso você sinta dificuldade, volta nas aulas anteriores de matemática, assiste a aula 01, assiste a aula 02, que vai te ajudar bastante a resolver a atividade que a gente vai iniciar agora. Então, a atividade 03, a questão 1, ela traz um gráfico, tá? Caso você não esteja visualizando, eu coloquei uma visualização muito boa e bem ampliada aqui no vídeo para que facilite a nossa leitura e interpretação do gráfico. Então, vem trazendo o comando. O gráfico abaixo apresenta o resultado de uma pesquisa de opinião realizada para saber qual meio de transporte é mais seguro, tá? Então, observe que essa informação, que esse gráfico, ele traz a informação de transporte seguro. O transporte mais votado foi o que a população, no caso que essas pessoas, elas escolheram como mais seguro, tá? Observe-o e responda as questões propostas. Então, vamos lá. Complete a tabela abaixo, a letra a tabela abaixo com o número de pessoas que escolheram cada um desses meios de transporte. Então, vamos olhar aqui no nosso gráfico. O nosso gráfico, ele traz aqui embaixo os meios de transporte, tá? Então, a gente tem o automóvel, o avião, o trem, a bicicleta e o barco, nessa ordem. E aqui do lado traz o número de pessoas que votaram, que escolheram cada um desses meios de transporte. Então, a gente tem que o automóvel, como está mostrando aqui, ó, quantas pessoas escolheram o automóvel como meio de transporte mais seguro? Basta você olhar até onde vai o gráfico aqui, ó, de automóvel e você segue aqui para a esquerda para localizar quantas pessoas escolheram o automóvel. 120 pessoas disseram que o automóvel é o meio de transporte mais seguro. E é a partir dessa análise de você olhar o gráfico de cada um desses meios de transporte e vai para a esquerda e olha essa numeração, que é o número de pessoas, é a partir dessa, sempre que você fizer isso, você vai vir e preencher aqui o item A, que é para completar essa tabela. Então, vamos aqui, ó, vamos nessa sequência aqui que está mostrando o gráfico. O automóvel teve 120 votos. Então, quem escolheu o automóvel foram 120 pessoas. Você já começa a preencher aí, ó. Eu vou fazer aqui assim, mas depois vai ficar bem bonitinho. 120 pessoas escolheram o automóvel. O próximo a gente tem aqui, ó, é o avião. Quantas pessoas disseram que o avião é mais seguro? Basta você vir acompanhando essa linha aqui, ó, e a gente chega a esse daqui, ó, o número 20. 20 pessoas escolheram, disseram que o avião é o mais seguro, é o meio de transporte mais seguro. E aí a gente vai continuando. O trem, que está aqui, ó, eu estou fazendo na ordem que está no gráfico. O trem segue a linha aqui, ó. Então, a gente tem que 100 pessoas disseram que o trem é o meio de transporte mais seguro. Aí você vai preenchendo, né? É bem fácil. E aí você olha depois a bicicleta.
Quantas pessoas escolheram a bicicleta? Vamos olhar aqui. Vai seguindo a linha. E aí a gente chega nesse número aqui, ó. Conseguiram identificar? Eu vou colocar na mesma cor que eu já coloquei ali. Então, bicicleta foram 140 pessoas disseram que a bicicleta é o meio de transporte mais seguro. E, por fim, o barco, né? Tá faltando o barco. Quantas pessoas disseram que o barco é o meio de transporte mais seguro? A mesma quantidade de avião, que foram quanto? 20. Você coloca o 20 aí, ó. Pronto. Já fizemos rapidinho o preenchimento dessa primeira tabela, tá? Então, quando você for fazer, basta você utilizar esse mesmo método. Você olha o barco e segue para a esquerda até verificar a numeração que está lá à esquerda. Então, a gente tem, né, que o trem, agora nessa ordem do trem, o trem, já que vocês já estão acostumados, vamos lá. O trem teve 100 votos, né? O próximo foi a bicicleta, que teve 140 votos. E aí, o restante você já sabe preencher, né? Então, preenche o avião, o barco e o automóvel. Após preenchido aquela primeira tabela, a gente vem para essas questões que são o item B, C, D e E, que estão abaixo do gráfico, tá? Então, eu coloquei o gráfico bem aí do outro lado para que a gente tenha sempre o suporte dele para resolver as questões. Então, o item B pergunta assim, ó, qual a soma de todas as pessoas entrevistadas? Para você resolver esse cálculo, né? Para você resolver essa questão, você vai ter que saber quantas pessoas participaram dessa pesquisa. A quantidade de pessoas foram a quantidade de pessoas que votaram em cada um desses meios de transporte. Então, você vai ou tirar daqui, né, um a um do gráfico, você vai tirando essas informações do gráfico, né? A gente tem 2 vezes o 20, uma vez o 120, a gente também tem o 100 aqui, que foram 100 pessoas votaram em trem, então você vai ter que reunir todas essas informações aqui. Eu particularmente acho mais interessante, né, pegar os valores que a gente já preencheu naquela primeira tabela lá em cima, tá? Então, eu acho mais interessante fazer por aqui. E até porque todos os dados já estão mais fáceis de ser visualizados e somados. Então, você, numa folha de papel à parte ou usando qualquer cantinho aí da sua folha, se der para você fazer esse cálculo, você faz o cálculo. Então, a gente vai somar todos esses votos e vamos ver quantas pessoas participaram dessa pesquisa. Então, eu já estou utilizando aqui essa própria tabela que eu já coloquei, a gente vai realizar a soma, tá? Então, aqui, ó, já deixei tudo organizado, lembrando, sempre organizar unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, tá? Lembrando aqui, ó, unidade, dezena e centena. Então, você organiza unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena e centena embaixo de centena. Então, fazendo o cálculo aqui, a gente tem 0 mais 0 mais 0 mais 0 mais 0 vai dar 0. Aqui, ó, 4 mais 2 mais 2 mais 2, tá? 4 mais 2 vai dar 6. 6 mais 2, basta você contar 6, 7, 8. 8 mais 2 vai dar 10. Como eu não posso colocar o 10 todo aqui, né? Então, eu coloco um 0 e vem um para cá, para cima, né? Para a casa das centenas. E aí eu tenho aqui, contando só os números que estão nas centenas. Eu tenho esse 1 que eu acabei de colocar, 2 aqui, ó, 3, 4. Como eu estou somando, 1, 2, 3, 4. E eu coloco o número 4 aqui.
Ou seja, no total eu tenho quantas pessoas participaram dessa minha pesquisa? 400 pessoas, né? Já acabamos de fazer o cálculo. Então, se você puder fazer o cálculo aqui dentro desse quadradinho, faça. Senão, você já coloca somente o resultado, tá? Mas é sempre bom que o cálculo apareça em algum cantinho aí do seu caderno de atividades. Vamos seguir? A próxima atividade, a próxima questão é o item C, que pergunta assim, ó. Qual o meio de transporte considerado mais seguro na opinião das pessoas? Então, a gente vai ver, lembrando que essa pesquisa é o meio de transporte mais seguro. Então, qual deles foi o mais votado? Basta a gente olhar aqui o maior gráfico, né? O maior gráfico está relacionado à maior votação. Então, qual é o maior gráfico? É o avião? Olha, o avião e o barco estão na mesma direção, não são os maiores. Seria o trem o maior? Não, olha, porque quando a gente passa a linha aqui, olha, tem gráficos maiores. Seria o automóvel? Talvez. Não também, olha, porque quando a gente passa aqui uma linha, a gente observa que ainda tem um gráfico que é maior do que o automóvel. Então, qual é o maior gráfico aqui? É esse que vem aqui na linha do 140. E quem é esse gráfico aqui, ó? Qual é o meio de transporte associado a este gráfico aqui? É a bicicleta. Ou seja, na opinião das pessoas, a bicicleta é o meio de transporte mais seguro. Então, uma informação muito importante. Essa questão está perguntando a opinião das pessoas, não é a sua. De repente, você considera o automóvel mais seguro, o trem mais seguro, só que não é a sua opinião. Ele está perguntando a opinião das pessoas na pesquisa. Então, você tem que olhar para o gráfico e dar sua resposta com base nas informações do gráfico, não é a sua, tá? Se ele perguntasse assim, na sua opinião, qual é o meio de transporte? Legal, aí você poderia dar a sua opinião, mas ele não pede a sua opinião, ele pede a opinião das pessoas da pesquisa, tá? Então, bicicleta é o meio de transporte mais seguro, segundo as pessoas, e a letra D pergunta: e qual é o menos seguro? Bom, o menos seguro é aquele que teve menos votos, né? É aquele gráfico menor. E quais são os gráficos menores? Os gráficos menores são dois, né? A gente não tem um, são dois gráficos menores e os dois possuem a mesma pontuação. Como eles possuem a mesma pontuação, você vai colocar o nome dos dois. E quais são esses dois? Se a bicicleta é o maior, o menor é avião e barco, tá? Esses são os menos seguros, segundo a opinião das pessoas. Lembrando, é a opinião das pessoas da pesquisa. Não é a minha opinião e não é a sua opinião, é da pesquisa. A próxima questão é a letra E, que está dizendo assim, olha, decomponha o valor que indica o número de pessoas que preferem a bicicleta e escreva a forma como se lê. São duas perguntas, ele quer duas respostas, na verdade é isso, são dois comandos que tem nessa questão e ele quer duas respostas. A primeira é para a gente decompor um número, que indica o número de pessoas que preferem bicicleta, é a decomposição do número. Então, nós já sabemos, né, de todas as análises, que bicicleta possui 140 pessoas, eu já até coloquei o 140 bem grande aqui, tá? Então, 140 pessoas escolheram bicicleta como meio de transporte mais seguro. Só que ele não quer o número 140, ele quer a decomposição do 140. Então, qual é a decomposição do 140? É você pegar cada um, lembrando que aqui é unidade, dezena e centena,
é você pegar cada um desses algarismos, né, e dizer quanto é que ele vale em cada uma das suas posições. Então, basta lembrar daquele nosso quadro de valor, né, de valor e lugar, e a gente vai determinar o valor de cada um desses números onde eles estão. Como o zero está na unidade, então ele vale zero, tá? E aí a gente sempre vai colocar aqui, ó, um mais entre um número e outro. Vamos começar, só para ser mais fácil, a visualização aqui, a gente vai começar aqui das centenas, porque já está tudo no lugarzinho. A gente não vai ter problema a gente começar por trás ou aqui pela frente. Vamos começar aqui pela centena. Então, uma centena é a mesma coisa que 100. E aí, então, você já coloca o 100. Como a gente vai passar para outra ordem, né? Que é a ordem das dezenas, você coloca o mais aqui, tá? 4 dezenas é a mesma coisa que 40. Coloco 40. Como a gente vai passar para outra ordem, você coloca o mais aqui. 0 unidades é a mesma coisa que o quê? Que 0, tá? 0 unidades é a mesma coisa que 0. Então, a decomposição do número 140, ou você deixa assim, ou você pode também tirar o 0. Se você só tirar o 0 aqui, ó, e só deixar esse 140, 100 mais 40, está corretíssimo também. Se você colocar o 0, também está correto, tá? Então, você vai escolher uma das duas para que você coloque na sua resposta. Então, já fizemos a decomposição do número 140, agora a gente precisa escrever como se lê. E nesse momento, como se lê, você vai escrever mesmo usando palavras, tá? Que você vai escrever 140, tá? Usando palavrinhas mesmo. Então, aqui eu já trouxe né? A mesma coisa que a gente já tinha feito lá. Eu coloquei 140 é igual a 100 mais 40, né? E a segunda informação que ele quer é como se lê, né? Então, como é que eu faço essa leitura? 140, tá? É assim que a gente lê. Então, essa é a resposta do item E. Lembrando, se você quiser colocar um zero aqui depois, como eu falei, mais zero, também está correto, corretíssimo, tá? Então, você vai escolher uma das duas. E assim a gente vai seguir para a questão 2, que está escrito assim o comando. A escola de Pedro promoveu um passeio entre todos os alunos da escola. O passeio foi no parque da cidade. No parque, houve a realização de várias atividades, brincadeiras, jogos e outras. Ao todo, participaram do passeio 1.346 alunos. Referente a este número, responda. Então, observe que ele está falando sobre o número. Então, você vai atentar para esse número, que já está bem grande, e a partir desse número a gente vai responder os itens A, B, C, D e E que aparecem aí nestes quadros, embaixo do comando da questão 2, tá? Então, o primeiro comando pergunta assim, ó, quantas ordens tem este número? Letra B, como se lê esse número? Letra C, que número ocupa a terceira ordem? Qual é o valor posicional? Se você não lembra sobre ordens, sobre valor posicional, assista a aula 2, tá? A aula 1, a aula 2, que vem falando, a gente vem aumentando os conhecimentos sobre isso. Na aula 1 e 2, você vai obter essas informações sobre ordens e sobre valor posicional. Então, eu separei, né, para que a gente observe bem atentamente o número 1.346, né, e já coloquei ali a resposta, você já está vendo a resposta do item B, que é como a gente faz a leitura desse número, né? Você pode colocar 1.346, já estou falando do item B, estou pulando a letra A, que eu já vou explicar a letra A,
Então, ou você pode colocar apenas 1346. Tradicionalmente, a gente sempre coloca um 1 na frente. A gente sempre escreve 1.000, né? E depois 2.000, 3.000, 4.000. Por isso que a gente, tradicionalmente, escreve 1 na frente do 1.000, tá? Então, vamos adotar o procedimento tradicional, que é o mais correto da escrita do número. Então, o correto é 1.346, que é a leitura desse número. E aí a gente vem, tá? E as ordens, professora? Se você lembra da aula anterior que a gente estava falando, a aula 2, a gente trouxe um quadro de valores, né? E aí a gente tem, tanto na questão, na atividade 1 quanto a 2, a gente vem falando sobre isso, as ordens, ela começa a ser contada de trás para frente, tá? Não esqueça disso, as ordens é de trás para frente. Então, aqui a gente tem a primeira ordem, de trás para frente. O segundo dígito equivale à segunda ordem. O terceiro dígito é a terceira ordem. Eu estou falando de ordem, tá? E esse quarto dígito aqui, no caso, é a quarta ordem, tá? Então, os números, eles vêm na ordem. E que ordem é essa? É a ordem das unidades, a ordem das dezenas, aqui das centenas e das unidades de milhar. Então, a gente tem as ordens, elas sempre são contadas de trás para frente, não esqueçam disso, ordem de trás para frente. Então, depois que você lembrar dessa informação e você faz assim um rascunho, igual como eu estou fazendo, bem grande, numa folha de papel, você consegue responder as outras questões facilmente. Então, vamos lá. Letra A está perguntando quantas ordens tem, vou trocar aqui de cor, quantas ordens tem esse número? Esse número ele está falando 1346. Então, quantas ordens tem? Observe que eu chego até a quarta ordem, né? Por que até a quarta ordem? Porque eles têm 4 dígitos, 4 algarismos. Então, quantas ordens tem? 4 ordens. Escrevendo aqui cursivo. 4 ordens, tá? Como se lê, a gente já escreveu aí. E a letra C, que número ocupa a terceira ordem e qual é o seu valor posicional? A terceira ordem está aqui, ó. Que número está ocupando a terceira ordem? O próprio 3, né? Por coincidência, é o 3. Então, o 3, ele está ocupando a terceira ordem. Mas ele quer mais uma informação. Ele quer saber qual é o valor posicional desse 3. O que isso significa? Significa que eu quero saber quanto esse 3 ele vale. E aí a gente observa que lá em cima, a gente vê que o 3 está na casa das centenas. Então, quanto vale o 3 na casa das centenas? Ele vale 3 centenas. E quanto vale uma centena? É 100, 2 é 200 e 3 é 300. Então, esse 3 que está na terceira ordem, ele vale 300, tá? E é essa informação que ele quer aqui também. Além de saber qual é a posição, ele quer saber quanto vale esse dígito, né, nessa posição. Então, o 3 ele vale 300 porque ele está na casa das centenas. E a gente segue para a nossa outra questão, que é o item D, né? O item D traz o seguinte comando: escreva os algarismos desse número no quadro abaixo, lembrando desse número do 1346. Então, você vai pegar esse quadro de valores, que está bem pequenininho, e vai escrever esse número aqui dentro. E isso nós já fizemos nas aulas anteriores, então tenho certeza que você não vai errar essa questão. Certeza, porque a gente já fez mais de uma vez isso. Então, a gente vai pegar esse número e vai escrever aqui. Lembrando, a gente sempre preenche, sempre, para facilitar e para você não errar nunca,
Você sempre começa, essa informação eu dei na primeira atividade de matemática, a gente sempre começa a preencher aqui, olha, nas unidades. A gente pega o último número, que é da ordem das unidades, e coloca na unidade. Pega a unidade de lá, coloca a unidade aqui. Quando você começar com o último, você só vem escrevendo o número de trás para frente. Bem simples e bem fácil. Então, como ficaria? Eu vou pegar o meu 6, olha, eu vou escrever, como esse quadro que vem, trouxe aqui, tá bem pequenininho, eu fiz esse outro maior aqui, tá? Mas é o mesmo aqui, ao invés de você preencher aqui, você vai preencher nesse seu pequenininho, que tá igual aqui, ó. Esse aqui. Eu vou preencher aqui no outro, porque ele é maior para mim. Então, eu vou pegar esse 6, que eu já sei que é da unidade, e vou trazer ele para cá. Eu sei que ele é aqui. Pronto. Quando você faz isso, fica tudo mais fácil, porque aí você só vem escrevendo o número de trás para frente. Eu já coloquei o 6, o próximo número que eu vou colocar é o 4, aqui nessa posição. E agora eu venho com o 3 e coloco para cá. Olha como é fácil. Pronto, é só copiar de um lado e passar para o outro. E aqui vem o 1. Pronto. 1.346 dentro do nosso quadro de valor, certo? E agora ele quer na letra E a decomposição desse número. E a decomposição nada mais é que o valor desses dígitos na posição que eles ocupam. Quanto vale? Aí a gente pode começar aqui, como eles já estão organizadinhos, você pode começar aqui do início, que facilita, tá? Então, aqui, ó, quanto vale o número 1? Aquele ele vale uma unidade de milhar. Observe isso aqui, ó. Ele não vale somente 1, ele vale uma unidade de milhar. Uma unidade de milhar é a mesma coisa que 1000. Então, esse 1 ali, ó, vale 1000. 1000. Aí, como eu vou passar para outra casa, eu coloco mais, como eu disse da outra atividade. E depois vocês vão fazer isso sozinhos, tá? Aqui, 3 centenas. 3 centenas vale 300. Mais, que eu vou passar para outra casa aqui, ó, da outra ordem, 4 dezenas. Este 4, ele não vale somente 4, ele vale 4 dezenas. Uma dezena vale 10. Então, 4 dezenas vai valer 40. Como eu vou passar para outra ordem, mais. E aqui 6 unidades. Aqui sim, vale somente 6 mesmo, tá? Porque é a menor ordem. A menor ordem de todas, ela vale uma unidade. Cada um que tá aí dentro vale 1. Então, como eu tenho 6, então vai valer 6 mesmo. Pronto, essa é a resposta para cá, para o item E, tá bom? Vou dar uma limpada aqui. E aí nós temos o preenchimento, né? Agora mais organizadinho. Aqui, ó, 1.346, sempre, lembre-se, sempre comece pela unidade. Sempre, sempre, sempre. Comece pela unidade. E depois a gente vem preenchendo aqui, olha, conforme a posição dele. Igual como eu fiz. Aqui é uma unidade de milhar, que é 1.000. 3 centenas, que é 300, 4 dezenas, que é 40, e 6 unidades, certo? Essa é a decomposição do número 1.346. E agora a gente vai virando a página, você vai ver esse quadro que está aqui, tá? Que eu já iniciei o preenchimento. E o comando dele está lá embaixo da página anterior, que está escrito assim, olha, realize a decomposição dos numerais na tabela abaixo e escreva a forma como se lê. Já tem um exemplo aqui em cima, que já veio preenchido, tá? Que a gente tem aqui, ó, o número 348, a decomposição dele e como a gente faz a leitura. Então, todos os outros números você vai fazer exatamente como já está aqui. Então, aqui, ó, já tem 348, a decomposição dele, aqui, que é 300 mais 40 mais 8, e como se lê aqui
na outra coluna. Quando vocês forem preencher, eu ainda não tinha esquecido de falar de dar essa informação, preencham com caneta, tá? Então, vocês podem fazer um rascunho, mas o preenchimento final deve ser com caneta, tá? Caneta azul ou preta, essa informação eu sempre dou com relação às nossas atividades nos livros, e o mesmo procedimento você vai adotar para o livro, para esse caderno de atividade. Bom, você vai fazer essa decomposição, a gente já treinou nas aulas anteriores, já fiz na atividade anterior, na questão anterior, agora você vai fazer sozinho, tá? Você vai fazer a decomposição do número 497, 1567, 2781 e 34.110. Observe que eu já estou fazendo a leitura do número, como se lê. Aí você só escuta pausadamente, volta depois, para que você escreva corretinho lá como se lê esses números, tá? Eu fiz do 10.234, tá? Então, basta você colocar a decomposição, como a gente lê, normalmente é como a gente faz a decomposição. Então, olha só, eu leio esse número, 10.200, eu leio esse número, 10.234, assim, ó, 10.234, né? Então, normalmente, como a gente faz a leitura, é como eu faço a decomposição desse número, tá? Então, você vai fazer a mesma coisa. Eu já fiz desse e você vai fazer dos outros. E lembrando, se você tiver dúvida, manda mensagem para mim, tá? Eu tô naquele horário do período da manhã e da tarde só para que a gente consiga finalizar a resolução desse livro, desse caderno de atividade. Depois dessa atividade, né, da questão 3, que você vai preencher aquela tabela, a gente vem para a questão 4, que está assim, olha, decomponha numerais a partir das indicações, observe o exemplo. Então, ele já traz esse exemplo de como deve ser feito. Qual é a diferença desse para o outro? É que aqui ele traz essa informação aqui, ó, ele quer que a gente coloque o sinal de igualdade e depois escreva como é que esse número ele fica completo quando a gente faz essa soma aqui, ó. Lembra que a gente precisa colocar o sinalzinho de mais? Pois é, agora ele quer que a gente faça o cálculo, quanto vale esses números todos somados e o valor final dele escrito, tá? Somente essa informação, mas é a decomposição como a gente está fazendo nessa atividade. Como eu disse, é um exercício, né, constante de decomposições. Essa atividade é como se fosse uma revisão mesmo de tudo que a gente já fez, que nós já, no início das nossas aulas remotas, a gente trabalhou bastante decomposição. Então, quem está com dúvida, pode pegar o livro de matemática, os primeiros assuntos, tem lá decomposição de números. Então, vamos lá. Eu já fiz a letra B, observe que já está resolvida, e a letra D também, eu já resolvi, tá? Então, a gente tem aqui, ó, letra A, 3 dezenas mais 4 unidades. Aí você tem que lembrar, quanto vale uma dezena? Vale 10. Então, 3 dezenas vai valer quanto? Vai valer 30. As unidades são unidades simples, vai valer o mesmo número. Então, na letra A, eu já estou dando a resposta, mas não vou escrever, a gente vai ter 30 mais 4. Só que aí tem que colocar o sinal de igualdade, tá? Então, vai ficar 30 mais 4 é igual a 34, certo? E aí, a letra B, a gente tem 2 centenas mais 6 dezenas mais 3 unidades. 2 centenas é 200, 6 centenas é 60, tá? E 3 unidades vale 3 mesmo. E aí, somando tudo, dá 263. Não se preocupe com esse sinal de igualdade. Ai, meu Deus, eu vou somar, vai ficar tudo muito grande. Não, é muito simples.
Basta você observar aqui, ó, deixa eu limpar aqui. Basta você observar que eu estou apenas, depois desse sinal de igualdade aqui, que você tem que colocar o sinal de igualdade, tá? Precisa colocar. Eu pego apenas os meus dígitos que aparecem. Quando eu falo dígito, é a mesma coisa que algarismos, tá? Dígitos e algarismos são palavras similares. Então, eu vou pegar os meus dígitos, que são os meus algarismos, e vou colocar, olha, eu pego o 2, depois o 6, depois o 3 e coloco aqui, olha, 2, 6 e 3, na mesma posição. Não pode mudar essa posição. Tá? Nunca mude a posição. Ah, primeiro eu vou colocar o 3, depois o 6. Não faça isso, porque a questão já vem trazendo tudo na ordem. Você só vai organizar, só vai reescrever de outra forma, mas não mude a ordem desses dígitos, desses algarismos. E aqui na letra D, a gente tem apenas 6 dezenas. 6 dezenas vale 60. Eu poderia colocar igual 60? Poderia, mas como 60 já vai ser um número final, eu não coloquei o sinal de igualdade, tá? Mas se você preferir, para ficarem todos parecidos, você coloca 60, vai ser igual a 60. Tudo bem, tá? Mas não precisa. E aí a gente tem a sequência, né? Que são essa questão 4, ela começa na letra A e termina e vai até a questão K. Então, desse outro bloco, que eu dividi nessas folhas aqui para apresentação, eu resolvi também a questão I e K. No I, tá assim, ó, 5 unidades de milhar. E aí a gente tem que lembrar, uma unidade de milhar vale 1.000. Então, 5 unidades de milhar vale 5.000. 4 centenas vale quanto? 400. Então, 5.000 mais 400, 5.400, tá? E lembrando, não esqueçam do sinal de igualdade, por favor. E eu digo isso porque muitas outras atividades, quando precisavam entregar o sinal de igualdade, vocês esqueciam. Então, não esqueçam. Sinal de igualdade em todas. Essa questão, a questão 4, todas precisam vir com o sinal de igualdade. Com exceção daquele 60 lá que eu falei que quem quiser colocar, coloca, tá? Mas não esqueçam. E também resolvi a letra K, tá? Que tá aqui, olha, uma centena mais uma unidade. Uma centena vale 100, mais uma unidade vale 1, que dá o número 101, certo? Então, resolvam essas outras questões, entre em contato comigo, professora, tá certo? Essa daqui, que eu estou aqui para ajudar vocês. Não esqueçam disso, tá? Eu não estou somente para dizer que está certo ou que está errado, mas também para orientar vocês. Então, eu estou deixando as outras como são atividades repetitivas, são conhecimentos que a gente já trabalhou nas outras aulas, eu espero que vocês consigam fazer. Mas caso você tenha perdido alguma aula, você não viu as aulas anteriores e já está resolvendo essa e está com dúvida, manda mensagem para mim. Pode mandar mensagem de áudio, mensagem de texto. Eu estou aguardando vocês a qualquer momento para tirar essas dúvidas, tá? Então, na aula de hoje é somente essa, tá? Hoje a gente finalizou as atividades 3, tanto de português quanto de matemática, e vai vir um outro bloco de atividades 3 para a gente contemplar as outras disciplinas desse bloco de atividade 03, tá? Então, até a próxima aula. Espero vocês no WhatsApp mandando mensagem, tá? E até a nossa próxima aula 03, parte 2.